Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Adotar uma gestão de risco pautada na relação de troca como estratégia para aumentar a segurança no negócio. A orientação é de um profissional experiente em analisar os fatores que alteram os valores dos insumos, apontando tendências que podem auxiliar os produtores rurais nas tomadas de decisão para a safra. Diante de um momento de muitas incertezas quanto ao desfecho da temporada atual e o futuro da próxima, ele destaca o atraso significativo da compra de fertilizantes, sementes e defensivos que serão usados no cultivo da soja 2024-2025, alertando para os reflexos que a permanência desse cenário pode gerar ao agricultor. Natural da capital paranaense, o Jefferson Souza foi a primeira pessoa da família dele a iniciar carreira no agro. Optou pela agronomia e não teve dúvidas de que fez a escolha certa. Depois de trabalhar um tempo na França com inteligência de mercado com foco em farelo e óleo de soja, retornou ao Brasil para dedicar-se ao acompanhamento do mercado de insumos, em especial fertilizantes. No bate-papo, fala sobre a importância do agricultor conhecer os próprios custos, estabelecer metas e usar ferramentas de proteção de preços, ressaltando que safras com margens pequenas de rentabilidade não quebram ninguém, enquanto aquelas com margens negativas podem ameaçar a permanência na atividade. Jefferson Souza, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone, cara. Muito bacana já conhecer você, né, em palestras, em eventos que a gente participa junto. Sei que você tem um conteúdo riquíssimo para dividir com os agricultores sempre, né, com os produtores rurais. E certamente também aqui quem está nos ouvindo vai sair daqui abastecido de informações importantes. Mas eu começo lhe cumprimentando, cara. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o convite. Como é que você está? Oi, Patrone, tudo bem? Estou muito bem. E você, tudo certinho? Tudo certo. Vamos que vamos. Então, maravilha. Prazer conversar contigo. Maravilha. Jefferson, a gente tem uma tradição aqui no podcast, a gente começa sempre querendo conhecer um pouco mais de quem está conversando com a gente, né? Para que as pessoas que estão ouvindo, muitas pessoas que nos ouvem não são ligadas ao agro, né? Ouvem por curiosidade para aprender um pouco mais sobre o setor. E aí é sempre legal a gente apresentar, ouvir um pouquinho da história de cada um, né? Me conta um pouquinho da tua origem. Eu sei que você mora em Curitiba, está trabalhando aí. Como é que começa a tua história, cara? Maravilha, Patrone. Eu estou em Curitiba, como você comentou, né? Sou daqui mesmo, sou natural de Curitiba. E eu sou engenheiro agrônomo, formei há uns 7 anos atrás, mais ou menos. E uma parte da minha trajetória eu fiz aqui no Brasil, outra parte eu fiz na Europa. Então, eu morei na Europa por 3 anos, na França precisamente, e sempre trabalhando com a parte de inteligência de mercado. Lá eu acompanhava o mercado de farelo, de óleo, de soja, e aqui para o Brasil eu foquei 100% do meu tempo em insumos, particularmente o fertilizante. Hoje o carro-chefe do meu trabalho é voltado para o fertilizante, a maior parte do tempo eu me dedico analisando as relações de troca, os preços, etc. E também tenho hoje um acompanhamento dos defensivos, a rentabilidade do produtor. E é claro, a gente não pode deixar de olhar o fundamento da soja e do milho, que isso interfere diretamente no poder de compra do produtor e, logicamente, na forma com que ele toma a posição nos insumos. Sempre um momento muito chave, né, da definição do negócio, né? Justamente a tomada da compra dos insumos, né, a relação de troca, o preço de venda, e essa análise é fundamental para quem está no campo poder tomar as melhores decisões, né? Sem dúvida, sem dúvida. Desde que eu comecei no setor, Patrônio, eu tinha comigo uma premissa quando eu comecei na Greenvest, analisando os custos, né? Até é importante eu dizer, estou aqui na Greenvest Commodities em Curitiba há 5 anos, e quando eu entrei eu vim buscar uma análise um pouco mais acurada relacionada a custo, como eu disse. E desde o princípio eu sempre tive uma filosofia de olhar os dois ao mesmo tempo, nunca descasar um do outro. Porque eu acredito que o produtor, quando ele faz uma gestão de risco pautada na relação de troca, quantas sacas ele precisa para comprar um determinado produto, isso traz para ele uma segurança muito maior no negócio dele. Então, é claro que isso hoje traz para a Greenvest uma filosofia muito de gestão de risco, mas também de você fazer uma compra que tenha os fundamentos normais e fazer uma venda também pautada aí em hedge, em proteção. Então, eu sempre olho os dois lados da moeda. Eu falo o preço de venda, seja do algodão, da soja, do milho, e quanto o produtor está gastando para comprar o fertilizante, a semente, o defensivo. Então, é uma via de mão dupla. Excelente. Agora, Jefferson, como que
foi definida, né, na tua carreira a escolha pela engenharia agronômica, né, por ser engenheiro agrônomo, e como começa a tua relação com o campo, cara? Olha, eu começo 17 anos, né? Quando eu entrei na faculdade, quando você é muito novo, você não tem certeza absoluta do que você quer. Mas, dentre as opções que eu tinha na época, eu optei para agronomia. Sempre fui na escola voltado para biologia, etc., mas também gostava de finanças. Então, eu acho que a agronomia ela abre um leque para você muito interessante. Não somente na parte do campo. Obviamente, nós estamos acostumados com a agronomia clássica, de experimentação vegetal, de fertilidade do solo, mas eu sou um exemplo de que você tem um leque de opções muito grande na agronomia. E desde o princípio eu decidi focar mais no escritório, né? Em geral, eu posso ser considerado aí um agrônomo de escritório. A maior parte do meu tempo eu passo na frente de um computador, diferente às vezes dos demais colegas que gostam bastante do campo. Não que eu não goste do campo, mas o meu trabalho exige que eu foque bastante no escritório. Então, hoje, a maior parte do tempo eu passo no escritório e no restante a gente roda o Brasil fazendo palestras, conversando com os agricultores. Mas, patrona, a internet ela possibilita que hoje eu esteja em Curitiba e eu converse com os produtores do Brasil inteiro. Então, é uma relação muito próxima com o agricultor. Hoje, na Greenvest, nós atendemos 3,5 milhões de hectares em diferentes regiões do Brasil. Então, significa que a maior parte do meu tempo eu estou falando com os produtores, seja em uma reunião através dessas plataformas, Team, Meet, Zoom, ou pelo telefone mesmo. Então, é uma relação muito estreita com o campo, porém estando no escritório. E a decisão pela agronomia, ela não foi uma decisão assim voltada pela minha família, porque até mesmo minha família não é do agro, mas uma decisão que eu tomei olhando as possibilidades que eu tinha naquela época. E eu decidi fazer agronomia, então segui sempre na área e gosto bastante. Confesso para você que sou o primeiro da minha família que vai para o agro e eu considero hoje que tenho uma boa realização do que eu faço. Muito bacana, cara. Você falou que sua família não é do agro. O que que seus pais faziam? Qual que é a profissão? Meu pai ele é contador, então está há muitos anos já nessa parte da contabilidade, sempre trabalhou com departamento pessoal, etc. Minha mãe é dona de casa, eu sou filho único. Então, a nossa relação não teve muita ligação com o agro. Até foi uma surpresa quando eu decidi para agronomia, que para eles não conheciam muito essa área. Mas eu disse que, olhando para o nosso país, olhando para o Brasil, acredito que foi a decisão mais assertiva da minha carreira. Na época eu tinha outras opções, mas eu tenho certeza que se eu tomasse outros rumos, eu não teria a realização que eu tenho hoje seguindo no agro. Maravilha, cara. E você destacou um ponto muito legal, a hora que você falou na resposta anterior, que é o quão ampla é a área de atuação do engenheiro agrônomo, né? Realmente acho que é uma das profissões que tem um leque imenso de possibilidades, né? Campo, escritório, análise, multinacionais, enfim, você tem uma infinidade de possibilidades de trabalho, né? Isso é sempre muito bacana também destacar para as pessoas que nos ouvem e estão ainda definindo a profissão que vão seguir, é sempre uma boa dica e uma boa explicação a gente apresentar o tamanho do leque da agronomia, né? Sem dúvida. Eu sempre falo, a agronomia ela possibilita trabalhar dentro de um laboratório, trabalhar em campo, como você disse, numa multinacional. Eu me lembro, inclusive fiz algumas matérias de estatística aplicada e os professores de estatísticas eram agrônomos, né, estatística clássica. Então você tem um leque de opções muito interessantes. Até mesmo quando eu comentei, uma parte da minha graduação eu fiz fora do Brasil e lá eu pude ver que realmente a agronomia ela é encarada de diferentes maneiras. E os 2 anos que eu passei estudando na França, eu foquei 100% no agronegócio. Então, a gente percebe que não é somente a agronomia do técnico de campo, né? Mas você tem uma opção voltada para a economia, para negócios, e eu acredito, Patrone, que isso seja muito importante para o nosso negócio, né? Você formar na graduação também profissionais adaptados para essa área econômica do agro. Hoje, se você só focar na parte fundamental de plantas, obviamente é muito importante, mas você tem que dar para o aluno, na minha concepção, uma visão de negócio propriamente dita. Porque quando você sai da graduação, se você não tiver um direcionamento, somente o teu diploma hoje, ele não é um diferencial, isso é um fato, né? Cada ano que passa, nós sabemos. Você ter um diploma acaba se tornando algo básico. Você tem que ter um diferencial. E quando eu olho para as possibilidades que a agronomia nos dá, é muito interessante, porque realmente é um curso que abrange diversos setores, diversas áreas. Excelente, cara. Isso sem considerar agora as possibilidades imensas aí com o advento cada vez maior da tecnologia no campo, uma realidade que todo mundo conhece.
análise de dados, estatísticas, ou seja, realmente tem uma frente muito ampla de trabalho, até porque o conhecimento do agrônomo, né, evidentemente, ele é diferente, né, com relação a outros profissionais. Então, você unir tudo isso te amplia as possibilidades. Como você disse, só o diploma hoje ele é muito pouco para que você possa não só concorrer ao mercado de trabalho, que oferta existe, né? A gente sabe da carência de profissionais que existe no mercado. Agora, a necessidade de profissionais qualificados e o posicionamento cada vez melhor, mais estratégico desses profissionais é um diferencial que quem vai seguir essa carreira precisa sempre estar atento a isso também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você comentou um ponto importante. Eu acho que a inteligência artificial ela vem aí para agregar bastante no agro e em outros setores. Ô Jefferson, só para a gente não deixar de falar desse momento, como foi essa experiência na França, né, enquanto você estudou por lá, e o que você conseguiu captar lá? Eu tive lá por uma vez só e percebi indo a campo a maneira como eles enxergam o agro, né, e o agricultura, a importância. Eu queria que você trouxesse também a tua visão sobre isso. Como foram esses anos que você ficou por lá estudando e qual a tua percepção de como o europeu, em especial o francês, enxerga o agronegócio? A agricultura na Europa ela é muito diferente da agricultura no Brasil, né? Primeiramente pelo tamanho da área, segundo pela forma que o europeu trabalha. Aqui nós temos uma agricultura muito mais voltada para negócios, né? Você tem realmente uma fazenda que lucra, uma fazenda que não precisa de subsídio. Na França não, você tem uma agricultura extremamente subsidiada de todos os setores, propriedades muito menores e com a família dentro da propriedade. Você não vai ter, dificilmente você vai ter uma fazenda em que você tenha pessoas de fora trabalhando. É impossível de você pagar, é uma carga trabalhista pesada, então isso dificulta. E, obviamente, quando eu penso na agricultura europeia face à agricultura brasileira, o Brasil ele é muito mais competitivo, isso não é segredo para ninguém, né? A Europa ela tem muitos pontos interessantes, mas quando eu falo de agricultura, eu confesso para você que as minhas duas experiências mostram que o Brasil, as oportunidades que nós temos aqui são muito maiores, né, do que eu tenho na Europa. Eu aprendi bastante lá, até mesmo por uma questão de negócios, né? Eu acredito que isso é legal, você sair, você ver uma visão um pouco diferente das coisas, mas tem uma discrepância muito grande entre o modelo de agricultura que nós temos no Brasil para o modelo que nós temos lá. A intervenção do governo na agricultura na Europa ela é muito maior. E a intervenção que eu digo no sentido de subsidiar a agricultura. Se você cortar o subsídio da Europa, sobretudo da França, você acaba com a agricultura, né? Você não tem como continuar a agricultura por lá. Não que não seja importante, obviamente, é importante, mas são modelos muito distintos. É praticamente impossível comparar os dois modelos, né? Eu não consigo colocá-los na mesma mesa. São páginas diferentes que eu estou olhando. No Brasil, você tem grandes propriedades, produção de soja. Na Europa e na França, propriamente dita, você tem algo que é agregar valor no que você produz, como é o caso da região dos vinhos por lá, queijos, etc. É outra pegada, é outra forma de você olhar. Se o francês ele for focar em produzir trigo, em produzir milho, a chance dele não ser competitivo é grande. Ele não vai conseguir ser competitivo como o Brasil é. Até mesmo eu tinha um exemplo claro, né? A França utiliza da açúcar, faz beterraba, né? O custo é muito maior, a produção por hectare ela é muito menor do que comparada a uma cana de açúcar aqui no Brasil. Então não tem como competir, é impossível. Agora, o que o francês faz, e na minha opinião é a saída para a agricultura deles, é agregar valor ao produto deles, que eles produzem, como é o caso dos vinhos, né? O caso do queijo francês e assim por diante. Porque se você for pensar em competir com uma nação como o Brasil ou os Estados Unidos, que tem um modelo parecido, é impossível de você competir. Então eu vejo que a saída para a Europa é isso, agregar valor aos produtos que eles possuem hoje. E você dizer também que o europeu vai ser independente na hora de produzir, né? Mesmo sendo produção de outros produtos, ele vai continuar importando, provavelmente do Brasil, da Ucrânia, seja de onde for. É difícil de você comparar na mesma página os dois modelos, são modelos completamente diferentes. Eu me recordo que algo que me chamou muito a atenção, inclusive visual, né? Além de conversar com produtores lá quando eu fui em 2011 para lá, faz bastante tempo, mas era justamente a necessidade do subsídio, né? Sem ele, realmente, os produtores não conseguiriam seguir adiante. E uma necessidade muito grande também de diversificar ali a produção nas propriedades mesmo pequenas, né? Eu lembro que eu vi produção de fava, produção de canola, enfim, uma porrada de coisas que tinha lá.
E era algo que chama atenção, né? Não apenas pela história, pela necessidade, mas também visual, né? Você vê campos assim muito diversificados, né? Na mesma região. Sem dúvida. Isso mesmo, é diferente, né? Eu vejo que sempre que as pessoas perguntam sobre a minha opinião da agricultura por lá, eu digo que é impossível de você comparar, não tem como. São coisas diferentes, são modelos muito distintos de fazer agricultura. Não que não seja interessante, como eu disse, foi uma baita experiência. O tempo que eu fiquei lá, fiz muitos amigos, amigos inclusive que são produtores. A gente tem uma visão, às vezes, que o francês ele tem aquele jeito de criticar tudo, mas não é bem assim, né? Quando você vai para o interior, propriamente dito, você conhece os agricultores, muitos lutam para conseguir se manter na atividade. Muitos lutam, né? Inclusive, eu tive colegas que os pais estavam ali, algumas gerações, lutando para se manter. Mas é claro que a pressão social do francês médio, que não está no dia a dia do campo, ela é muito maior do que no Brasil. Então, isso dificulta a atividade por lá. E a outra pressão que eu me recordo era justamente a chegada cada vez mais, né, rápida também das áreas urbanas sobre as áreas de agricultura, né, sobre as áreas de campo. E aí era uma preocupação grande por lá. Vale lembrar para quem está nos ouvindo, né, que países que vivenciaram guerra, como foi o caso dos países europeus, eles têm uma dimensão muito grande da importância da produção de alimentos, né? Afinal de contas, sofreram com isso em períodos de guerra. Então, foi algo que também me chamou bastante atenção, a preocupação de algumas entidades em buscar sempre resgatar essa memória na população e da importância do agricultor, né? Esse é um exemplo que eu acho que vale para nós aqui, né? A gente ter um trabalho mais enfático de valorização do agro ou da importância da produção de alimentos, né, para quem não é do campo, né? Eu acho que isso é algo que pode ser visto como um exemplo. Não sei se você pensa da mesma forma e se você percebeu isso também por lá. Sim, exatamente. Algumas associações assim buscam mesmo, né? A gente percebe isso e então, sem dúvida, esse é o lado positivo, né? Sempre eu digo que se você for comparar as coisas, você vai encontrar lados muito positivos e lados negativos também. Então a gente pode destacar que é um lado positivo. Está chegando a feira do maior chapadão agricultável do mundo. Prepare-se para Parecis Superagro, de 9 a 12 de abril, em Campo Novo do Parecis. 4 dias intensos com tudo que você tem direito. Palestras, novas tecnologias, grandes máquinas, áreas de plantio com demonstrações, leilão de gado e muito mais. E lembrando que essa é uma edição mais do que especial. Afinal, são 15 anos de inovações e melhorias não apenas para o campo, mas para toda a região. Isso mesmo, esta é a 15ª edição, o que faz da Parecis uma das feiras mais tradicionais de todo o estado de Mato Grosso. Parecis Superagro, em Campo Novo do Parecis, de 9 a 12 de abril, no Parque Odenir Hortolã, uma realização do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis. Não fique de fora, hein? Bom, paramos de falar de França, vamos seguir agora, continuando com o nosso agro aqui, Jefferson, agora sim na tua área de atuação, né, cara? Falar mais propriamente da tua análise do que está acontecendo no mercado. A gente teve recentemente num evento muito bacana do pessoal da Mundo Agri, Agromave, lá em Sorriso, e você trouxe um foco na soja ali. Vamos começar por ele então, né, cara? A gente está numa situação de início de definição ou continuidade de definição do que vai ser a próxima safra, e ao que me parece ainda há um ponto de interrogação muito grande com muitos assuntos aí que estão relacionados a essa próxima safra. Traz um overview para a gente de como você está analisando esse momento em termos nacionais, não apenas aqui em Mato Grosso. Olha, patrônio, a gente ainda tem uma incerteza grande do tamanho da safra brasileira, né? Qual o tamanho da safra? É uma pergunta que ainda nós estamos fazendo. Embora a colheita praticamente chegou ao fim no Brasil, nós ainda não temos uma definição clara qual será, ou melhor dizendo, qual foi o tamanho da safra brasileira. Você tem as entidades oficiais, como o USDA, Conab, que tem uma diferença de 10 milhões de toneladas, mais ou menos, de uma previsão para outra. Isso deixa uma incerteza muito grande para o produtor na hora de tomar a decisão. O que nós temos hoje é que aquelas realidades de preços que nós tínhamos no ano passado, no ano retrasado, elas ficaram para trás. Eu percebo que nós estamos entrando em uma realidade que nós tínhamos alguns anos atrás. Estamos voltando para essa realidade, tanto em custo quanto também em preço. Então, hoje, se nós pensarmos na cotação da soja atualmente, ela volta para o que nós tínhamos lá no começo da pandemia, né? Antes daquela explosão que a soja passou de
R$ 100 por saca. Eu vejo que no curto prazo, até alguns produtores relatam agora com esse aumento no câmbio também, o preço da soja se valoriza um pouco nas regiões do Brasil, teria mais um espaço, quem sabe, para se valorizar. Mas uma coisa é importante, Patrone, o produtor está muito pouco vendido para 23, 24 e para 24, 25. Isso deixa a gente um pouco preocupado, porque a oferta, obviamente, se ela for representativa, se ela for grande, como o USDA está falando e outras consultorias também falam, significa que eu tenho muita soja ainda para ser vendida. E se você se colocar na posição de um comprador, vamos dar o exemplo de um chinês, quando você olha um quadro de oferta como esse, você não tem pressa em tomar a sua posição. Você está numa situação muito confortável. Você tem o Brasil com grandes volumes, você tem os Estados Unidos também, a Argentina também. Ou seja, do lado da demanda, você tem uma posição confortável. É isso que eu vejo hoje. O produtor tem que buscar entender como que ficou seus custos, como que ficaram aí suas perspectivas de rentabilidade e avançar não só no 23, 24, mas no 24, 25 também. Muito bem, para a gente ilustrar aqui, Jefferson, como é que tá? Você falou da lentidão das vendas, né? Como é que a gente tem hoje, pelo que vocês acompanham, né? Em que nível a gente está de venda? Quanto já foi comercializado da safra aqui 23, 24, né? E isso comparado a anos anteriores, eu queria que você trouxesse essa análise para a gente. E já fala um pouquinho da 24, 25 também, já que a gente também está no momento de definição do que vai ser a próxima safra, né? Se nós pensarmos no Brasil, nós temos um acompanhamento aqui por volta de 43% comercializado da safra atual. É, Em anos anteriores, vamos pegar uma média de 5 anos, esse número deveria estar aí acima de 55%. Então você tem um atraso grande na hora do produtor vender, e para o ano que vem ele praticamente não vendeu nada, ele só vendeu no Mato Grosso 5%, também está atrasado. Nessa época do ano, numa média de 5 anos, nós estaríamos aí com 15% vendido. Então significa que eu tenho um atraso nas duas safras. E esse atraso ele é um reflexo da incerteza que o produtor tem. Ele não sabe, ele está um pouco, obviamente, muito preocupado com a queda, a rentabilidade extremamente achatada. A safra que ele termina de colher é uma safra que muda completamente do que nós tínhamos há 2 anos atrás. Os produtores hoje que têm uma rentabilidade muito pouco. Outros, se nós colocarmos na ponta do lápis os custos, nós vamos perceber que eles estão no negativo. Então, tudo isso dificulta as vendas e as fixações futuras. Pois é, cara. E aí, um ponto interessante que eu gostei, conversamos sobre isso no último encontro que nós tivemos, foi justamente a maneira de comercializar, as estratégias que os produtores, muitos adotam, outros deixam de adotar, né? E você trouxe algo muito interessante, né? Que é um ponto de vista analítico sobre essa situação e é aquela busca por você escalonar as vendas, algo que não tem acontecido, né, em grandes proporções nesses últimos anos, nessas últimas safras. Eu queria que você trouxesse esse ponto de vista, né, de maneira didática para quem está nos ouvindo, até relatando a importância de você adotar essa estratégia para se proteger de eventuais inversões de curva, como você acha que aí usou essa expressão na tua apresentação. Acho muito bacana trazer isso também. Patrônio, eu costumo fazer uma analogia com o que nós escutamos dos investimentos, né? O pessoal usa aquela velha frase lá da cesta de ovos, né? Aquela comparação, quando você tem uma cesta de ovos, você coloca todos os ovos, se você der um tapa, ela cair, você perdeu tudo. Agora, se você for colocando um pouquinho em cada cesta, se você derrubar uma, você ainda tem as demais para compensar. Eu vejo que a comercialização é da mesma maneira. Se eu focar em vender tudo na mesma hora, se eu errar, errei feio. Se eu acertar, maravilha. Agora, o produtor não pode pensar dessa maneira, né? Nós temos uma indústria a céu aberto, como todos falam, e nós temos que encarar a hora de comercializar, sendo compra ou venda, como se fosse realmente uma empresa, né? Hoje nós vemos que a tomada de decisão, em alguns momentos, ela parece muito da pessoa física, né? Eu só vendo quando eu preciso pagar a conta, não como uma empresa propriamente dita. Você não pode pensar dessa maneira, porque senão nós sempre vamos ver aquilo que eu mostrei lá, né? Quando a soja sobe, o produtor vende antecipado, ele nunca mais vai vender antecipado. Isso não pode acontecer. Ele tem que manter a política dele de risco. E eu vejo que escalonar as vendas é a melhor escolha, não tem nem o que dizer. E mais do que isso, patrone, é você pensar da seguinte forma: se eu estou comprando alguma coisa, eu vendo para o ano que vem. E assim eu vou formando as duas posições juntas. A posição de compra e a posição de venda. O maior problema dos últimos 3 anos foi o seguinte: o produtor brasileiro ele comprou e não vendeu. Os preços dos insumos caíram e o preço da soja caiu também.
Só que como ele já tinha tomado a posição do insumo, para ele o preço do insumo cair não adiantava mais nada. Então significa que ele sempre fez safras caras e quando ele foi vender, o preço estava mais barato. Isso foi trazendo preocupações, foi trazendo pressão de caixa para ele. Então, acho que a estratégia melhor a ser tomada é você formar os dois juntos. Eu volto àquela frase que eu disse no início da nossa conversa. Desde o começo do meu trabalho aqui, eu encarei a compra e a venda como coisas unidas. Elas têm que ser unidas. Às vezes eu tenho a impressão que existem dois personagens tomando a decisão. Isso não pode acontecer. O produtor tem que olhar muito bem para os dois lados juntos. Tem que olhar para as relações dele, tem que acompanhar. Vamos dar um exemplo. Se eu comprar agora, quero comprar um fertilizante agora, eu já tenho que pensar em vender para o ano que vem. Dessa forma, eu vou formando o meu custo junto com as minhas vendas e quando chegar lá no final, eu vou trabalhar só com a minha margem. Margem pequena não vai quebrar ninguém. Agora, margem negativa quebra. É esse o negócio. Eu acho que a estratégia é essa. É você caminhar lado a lado, custo e venda. Excelente, cara. Gostei da frase, né? Margem pequena não quebra ninguém, margem negativa tira você da atividade, né? Quebra o produtor. Agora, Jefferson, a gente ouve, isso eu perguntei para você pessoalmente lá e vou refazer a pergunta aqui. A gente ouve essas orientações como a que você trouxe, essa análise, a importância de manter a relação de troca, de fazer a compra e a venda, né? Buscar pelo menos manter uma pequena margem. A gente ouve isso há muito tempo, né? Há muitos anos. Por que que ainda há um grande volume de produtores, né? A maioria não segue essas orientações? Na sua avaliação, o que evita isso? O que trava essa iniciativa ou essa adesão aos conselhos, às orientações que são levadas e apresentadas, né, por analistas como você, por consultores, enfim? Como que você enxerga? O que está faltando? Eu acredito que o produtor ele tem que começar primeiramente conhecendo muito bem os custos dele. Eu sempre falo, a primeira lição que você faz é conhecer teu custo. A partir do momento que você consegue entender quanto você gasta, você pode estabelecer uma meta de quanto você pretende ganhar. Esse é o primeiro ponto que falta. O produtor ele não tem uma meta. Eu vejo o seguinte, se você chegar e perguntar a um produtor, né, por quanto você quer vender sua soja, é uma pergunta extremamente difícil. Por quê? Porque ele não conhece qual que é. Não é que ele não conhece, a palavra não é essa. É que ele não estabeleceu uma meta para ele de lucratividade. Se ele estabeleceu uma meta, eu quero ganhar X% nesse primeiro lote. Vai ficar muito mais fácil para ele tomar a decisão. É muito mais tranquilo. Porque senão nós vamos ficar sempre divagando ideias tais como o preço da soja 130 é ruim, 120 é bom, assim por diante. Eu só penso no nominal, mas eu não olho para o mais importante que é a margem. Então, o produtor ele precisa focar nesse lado, de pensar um pouco em quanto ele quer ganhar e ele estabelecer essas metas de lucratividade dele. A filosofia que nós temos aqui na Greenvest é muito voltada para esse lado, de você deixar de olhar preço nominal e focar em margem. Porque é muito fácil eu falar para você, olha, eu quero vender soja a 200, mas esse 200 pode nunca chegar. E aí você não vai vender nada? Você vai vender a quanto? A 90? A 80? Então a frustração ela vai ser muito maior, o teu impacto no caixa também. Eu vejo que desse lado, né, se você for pensar dessa maneira, é muito mais fácil de você apertar o gatilho, né? É muito mais fácil. Exatamente, cara. Eu me recordo de ter ouvido numa apresentação, numa palestra também, um analista especialista dizendo o seguinte, né? Reforçando a tecla de que o produtor precisa, na hora da comercialização, deixar de ser emocional e agir com a razão, ser racional na hora da venda. E acho que faz muito sentido e muito fit com isso como você está dizendo, né? Você usou a questão de olhar o nominal e não olhar realmente para a rentabilidade, para a margem, né? Para a necessidade do número que vá fazê-lo fechar pelo menos as contas, né? Acho que é bem por aí, né? Você olhar para o racional, ser mais racional e não emocional na hora de tomar uma decisão tão fundamental quanto essa que pode definir tua atividade, né? A sequência ou não nela, né? Exatamente. Eu vejo que o seguinte, Patrone, em todos os lugares que eu vou, eu sempre comento uma coisa bastante importante. Produtividade, rentabilidade, custo de produção, cada um tem o seu. A gente muitas vezes compara sempre com o vizinho. Meu vizinho tem isso. Mas a tua realidade não é do teu vizinho. Esse é o ponto importante. Não é porque ele comprou que você tem que comprar. Não é porque ele vendeu que você tem que vender. Cada um tem sua realidade, cada um tem o seu fluxo de caixa.
Então, isso, obviamente, tem que ser colocado na hora de você tomar suas decisões. Tudo isso tem que ser pautado. Como você disse, né? A tomada de decisão, seja na hora de comprar, seja na hora de vender, tem que ser uma decisão racional e não emocional. E muitas vezes a emoção ela toma conta e até eu fiz uma analogia, né? Outro dia eu estava conversando com um produtor e falei para ele, olha, por quanto você venderia? Ele falou, 120 eu venderia. Aí ligamos para ele, a 120, vamos lá, vamos fazer não. Agora não, agora eu vou esperar mais um pouco. Chegou a 130, você venderia? Não, agora vai a 150. Ou seja, esse produtor, a probabilidade dele vender a R$ 100 é gigantesca. Por quê? Porque ele não estabeleceu a meta de quanto que ele quer vender. Ele não tem a disciplina de apertar ali na meta que ele colocou. E aí você provavelmente vai vender quando o mercado estiver para baixo, como acontece, né? Eu acho que o principal ponto é, produtor ele tem que vender quando está subindo, não quando está caindo. Muito melhor você vender quando o preço está positivo para você. Essa é uma história que eu conheço, que eu escuto desde que eu comecei no agro, né? O produtor ele vende na baixa, não vende na alta. É uma história antiga já, não é uma história de hoje. E sem contar que existem, né, ferramentas que podem te ajudar a aproveitar a alta sem perder, sem perder se ela estiver baixando, né? Então, existem possibilidades aí para realmente você gerir essa decisão de uma maneira mais assertiva, né? Isso pensando, claro, num todo aí, né, dos agricultores. Agora, você falou em tomada de decisão, Jefferson, acho que vale você dividir com os produtores agora, né? Você faz isso, está acostumado a isso, né? O produtor quer saber que momento eu estou agora para fazer minha relação de troca, estou num momento vantajoso, né? Como é que estão os custos pensando na próxima safra? Quais as orientações, qual a análise que você traz nesse momento, pensando na 24, 25? Pois bem, patrônio, eu tenho enfatizado bastante, acho, né, para quem olha o mercado, o cloreto de potássio, né, está num momento muito interessante. Mato Grosso comprou 80% do cloreto, então não é um fertilizante que vai gerar muita dúvida na hora de tomar a decisão. Acredito que o cloreto hoje é o fertilizante mais competitivo que eu tenho no Brasil e que provavelmente possibilita que o produtor comece a sua relação de troca para o ano que vem. Agora, para o fósforo, ele tem que sentar e fazer bastante conta. Ainda a gente tem preços elevados para algumas matérias-primas, então isso, obviamente, dificulta a tomada de decisão. Em relação aos químicos, eu tenho um mercado muito recente, muito pouco tomado posição. Vou dar o exemplo do Mato Grosso. Mato Grosso tem 30% comprado dos defensivos. Estou muito atrasado em comparação às médias dos últimos anos. Alguns produtos genéricos, eles voltaram para o que era na pré-pandemia, como é o caso do glifosato. O glifosato hoje, se você pegar Brasil afora, ele está a 23, R$ 24 o quilo. Esse glifosato ele foi vendido a R$ 120 há 3 anos, 2 anos atrás. Então significa que eu estou voltando para o que eu era. E aí, é claro, o produtor precisa ir avançando nessas compras, porque eu digo o seguinte, patrone, tem muita gente para comprar e todos precisam, provavelmente, no mesmo momento. Você vai ter esse efeito, né, que a gente pode chamar de efeito manada, em que todos podem tomar a decisão no mesmo momento. E aí nós já sabemos o que acontece. Então, quem chegar antes, é aquela velha história, bebe água limpa. Se você consegue chegar antes, você tem a possibilidade, quem sabe, ter uma negociação um pouco mais tranquila. A partir do momento em que você vê as empresas avançando na hora de negociar, significa que não é tão fácil assim você ter as melhores condições. Então, eu vejo que você tem hoje uma porção de produtos que estão no mesmo nível que era na pré-pandemia. Então, isso abre uma janela de oportunidades para o produtor. Muito bem, aí você falou quanto a esse momento que muitas vezes acontece, né, e tende a acontecer também agora, de você concentrar muito a compra, né, isso você não pega os melhores preços, evidentemente, com oferta e demanda tem essa relação permanente, e a gente tem a questão logística, né, ou seja, se todo mundo precisa no mesmo momento, vai precisar receber no mesmo momento, a gente sabe que a gente tem um gargalo grande aí no país quanto a isso, especialmente em estados como o Mato Grosso, né, um estado gigante, com algumas deficiências ainda logísticas, né, e a dificuldade grande de você ter uma vazão, né, muito oportuna para realmente conseguir cumprir prazos. É uma preocupação que o produtor sempre está no radar dele, deve permanecer também, né, Jefferson? Sem dúvida, né? No caso do fertilizante, eu sempre digo, né? Nos últimos anos nós tivemos aí a sorte de não termos grandes problemas. Agora, eu não posso dizer que esse ano não vai ter problema. Cada ano é um ano, cada ano é inédito. Eu não posso usar o ano passado como exemplo desse, quando eu falo em logística. Assim como eu posso passar ileso, posso terminar tranquilo o programa,
ou eu posso ter alguns problemas ligados ao porto, ligados à logística interna brasileira. Quando você fala em grandes movimentações, o caso do adubo é isso, são grandes movimentações. Você pode ter problemas. E outra coisa, né? Nós também sabemos que às vezes o produtor no Mato Grosso, sobretudo, ele gosta de antecipar porque ele compra muito e às vezes se dá algum problema com a qualidade, ele não tem um tempo hábil para fazer a substituição. Então são diversos fatores que acabam fazendo com que o Mato Grosso seja o primeiro estado a comprar insumos. Mato Grosso é tradicionalmente o estado mais avançado na compra de fertilizantes, sementes, defensivos, seja o que for. É o estado que mais vende antecipado e é o estado que mais compra antecipado também. Desafiadora. Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a Agrosol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a Agrosol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrosolsementes.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Vamos aproveitar rapidamente aqui, eu sei que seu tempo está apertado, daqui a pouco você já tem uma reunião, mas vamos lá, só para você trazer, você citou alguns produtos, né, como cloreto, e trouxe o percentual de vendas. Como é que nós estamos de maneira geral, defensivos, fertilizantes e sementes nível Brasil e Mato Grosso comparado a anos anteriores? Vou dar o exemplo da semente, né? Nós estávamos conversando recentemente sobre isso. Segundo os levantamentos que eu faço aqui, Mato Grosso está por volta aí de 30% comprado. A média seria 70% para agora. É um atraso muito grande, é um atraso extremamente importante num estado que compra antecipado. Eu vejo pelos clientes que nós atendemos. O discurso é o mesmo. A semente está caindo toda semana, por que eu vou tomar posição agora? É essa a situação. Os defensivos também. O produtor está vendo uma queda, não pode ser uma queda generalizada, mas ele vê que o pacote dele que ele compra está caindo. Então, isso vai retardando a tomada. De modo geral, o Brasil, eu tenho tranquilamente aí 20 pontos percentuais, 22 pontos percentuais de atraso nas compras dos insumos, fertilizantes, sementes e defensivos. Muito bem. Então, a oportunidade está sendo criada em alguns momentos, como você destacou, é hora de analisar para entender qual o tamanho do teu custo, por quanto você precisa estabelecer essa relação de troca, né? Chegar na margem que te atende e aí tomar a decisão. Jefferson, vamos rapidamente falar um pouquinho sobre milho, né? Como é que você está vendo essa segunda safra especial, né, que a gente está vivenciando agora e quais as análises que você tem sobre essa cultura? Excelente. O milho, eu estive ali no Mato Grosso, acho que você também, passando na 163, as lavouras estão indo muito bem. Claro que você tem uma diferença de estágio fenológico entre elas, né? Algumas plantadas mais cedo, outras plantadas mais tarde, mas estão indo muito bem. Eu não vejo o Mato Grosso hoje como um problema para o Brasil quando eu falo em oferta de milho, segunda safra. Agora, em contrapartida, se você correr o norte do Paraná, o sul do MS, São Paulo, você vai ver que a situação não é tão simples assim. Ela não está perfeita, não está boa. Pelo contrário, né? Algumas regiões são terríveis, as lavouras bem feias. Então, significa que eu tenho essa dualidade entre os estados. Mas, de modo geral, posso considerar o Mato Grosso como uma boa produção. Entretanto, tem que analisar muito bem como que os outros estados irão se comportar. E mais do que isso, Patrone, eu tenho que olhar muito para a demanda do maior comprador que foi no ano passado, que é a China. A China, até então, ela não comprava milho do Brasil. A China, no primeiro ano, ela abocanhou no Brasil mais de 30% do nosso programa de exportação.
No ano passado, nós só exportamos mais de 50 milhões de toneladas, porque os chineses tiveram uma grande participação por aqui. E esse ano, como que o chinês vai se comportar? Como está a demanda chinesa para milho? Não estou falando de soja. A soja, tudo bem, ele tem que comprar, e o milho, como que está? A gente não pode esquecer uma coisa, a China nunca foi uma grande importadora de milho. Ela passa a ser uma importadora de 2020 para cá. Os chineses produzem grandes quantidades em território chinês. A produção de milho na China é a segunda maior do mundo, só perde para os Estados Unidos. Então, significa que essa demanda da China ela vai ser crucial para nós pensarmos no nosso preço de milho aqui no Brasil. Por enquanto, o chinês está muito apático, diferente do ano passado. E eu tenho que analisar também a oferta em outros lugares, tais como Argentina, Estados Unidos, Ucrânia. Ah, mas a Ucrânia está produzindo? Está produzindo, sim. Aí, quando eu falo de compra, a Ucrânia ela tem uma logística muito mais barata que o Brasil na hora de fornecer milho para os chineses. E, obviamente, milho é uma commodity, você não tem preferência, a não ser se, né, tiver uma qualidade ruim ou algum risco. Mas, caso contrário, você vai comprar de quem está mais barato. Então, existem diversos pontos ainda que trazem uma certa incerteza para o milho. Ah, mas se o Brasil quebrar, o sul do Brasil, o preço pode subir? Pode. Agora, a gente tem que pensar que não vai ter um fundamento sólido hoje para você ter uma explosão na cotação. São reajustes leves. E nesses reajustes leves, eu acredito que o produtor tem que aproveitar, porque o percentual vendido de milho ele é muito menor do que a gente pensa na soja, né? Exatamente, eu ia fazer justamente essa pergunta, né? Assim, fazer a comparação. Assim como na soja, a venda do milho está bastante lenta se comparada a anos anteriores, né? Muito mais lenta, né? Se nós pensarmos aí, o Brasil o percentual, nós sempre atualizamos aqui, o percentual muito mais baixo que a média. Porque o produtor ele tem uma incerteza do que ele vai produzir, ele não sabe o tamanho da safra, o preço não é atrativo, tudo isso implica na hora de comercializar. Ele está atrasado. Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim. Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos, centro equestre, capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo, são mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginkgo Cidade Jardim. Viva a maior das experiências no maior ginkgo da história. Acesse ginkgourbanismo.com.br e saiba mais. Ginkgo. Maravilha. Jefferson, vamos caminhar para o fim aqui. Vou fazer 3 perguntas para você, rápidas. A primeira, então, é uma síntese, né? As principais palavras que você traria para os produtores agora nas tomadas de decisão para definir tanto soja quanto milho, né? Quais seriam as palavras aí para deixar na cabeça do produtor? Primeiro, conheça muito bem seu custo, mapeie ele de ponta a ponta, conte certinho. Segundo, estabeleça suas metas, por quanto eu quero vender. E terceiro, use ferramentas de proteção de preço. Acho que isso vem para ajudar o produtor. Quando nós falamos em put, em call, o produtor não está especulando com isso. O produtor está protegendo, é como se fosse um seguro de um carro. Quando você contrata um seguro de um veículo, você não está pensando em utilizá-lo. Você está pensando em proteger o seu patrimônio. É a mesma coisa. Quando nós falamos em put, em call, tem a mesma analogia. Maravilha. Temos aqui uma tradição no podcast que é o seguinte, é sempre nessa reta final perguntar ao convidado, ou melhor, perguntar não, deixar para o convidado ou convidada. Eu queria saber qual aquela pergunta que você gostaria de ter respondido um dia que ainda não foi feita, né? Seja numa entrevista, seja numa conversa, o que o Jefferson gostaria de falar que ainda não lhe perguntaram? Olha, boa pergunta, não é tão evidente, confesso que eu não esperava. Agora você me pegou. Não é tão simples, a gente conversa com tanta gente, né? Mas você não pensava em talvez mudar para outro setor, por exemplo, cobrir outras culturas, né? Quem sabe cobrir outras coisas, etc. E até poderia usar como exemplo, né? Eu acho que hoje
eu gosto muito dessa parte de custo de produção, então não pretenderia mudar, né? Maravilha, tá? Já deixou claro lá no início também que está na área que gosta, né? Tá atuando com o que pensou e que foi a decisão mais assertiva da tua carreira, como você destacou logo no começo. Jefferson, para a gente finalizar aqui também, eu queria ver saber uma curiosidade do Jefferson aí. E aí não precisa ser só profissional, né? Uma curiosidade do Jefferson Souza. Olha, curiosidade, eu gosto muito de correr, né? Nós compartilhamos aí a mesmo hobby, né? Então eu gosto bastante de correr, eu acho que é um esporte muito legal e o esporte eu encaro ele como fundamental para a nossa vida profissional, né? Muitas vezes você chega em casa cansado ali, você fala, não, eu preciso dar uma esvaziada na cabeça. E a corrida nos últimos anos, faz alguns anos que eu corro já, tem sido aí uma válvula de escape. Então, eu acho muito legal isso. A gente ligar também, não só o lado profissional, mas cuidar da saúde, que é muito importante. Exatamente, cara. Compartilho dessa mesma ideia, você sabe. E corrida realmente para mim funciona da mesma forma, né? Você esvaziar a cabeça, traçar novas metas, traçar novos planos, né? Ficar naquele momento consigo mesmo, né? E aí realmente tentar organizar tudo que vem, né, em mente. Te agradeço muito, cara, pela participação. Te parabenizo mais uma vez pela clareza com que você traz as informações, com que você leva nas suas apresentações aos produtores, ao público. Acho que é muito legal a gente ter análises tão coerentes, condizentes e de maneira tão didática, tão simples para que o público possa receber e assimilar. Parabéns, sucesso, conte comigo e mais uma vez, obrigado por ter aceitado e participado aqui conosco, cara. Obrigado a você pelo convite, Patrone. É sempre um prazer conversar, trocar uma ideia sobre o agro. Eu acredito que a gente compartilha dessa ideia também, né? Conversar sobre o agro é uma coisa muito legal. Então, eu fico à disposição por aqui e muito obrigado pelo convite. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.